autópsia, tá? Então, olha só, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Registrem isso. Eu até coloquei em outra cor, ó. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, ok? Mas é obrigado, professor, a ser feito somente 6 horas depois do óbito? A lei fala, a autópsia será realizada quando? Pelo menos 6 horas depois do óbito. Pelo menos 6 horas depois do óbito. A não ser que, em se tratando de uma morte violenta, imaginemos uma decapitação. Está claro e evidente, né? A pessoa foi vítima de 15 disparos de arma de fogo. Está claro e evidente, né? Então, a não ser que diante de mortes violentas, o perito já consiga o quê? Visualizar e diagnosticar a causa da morte. Se for visível o diagnóstico da causa da morte, tá? O perito não precisa fazer esse exame de autópsia. Não há necessidade de fazer o exame interno no cadáver, tá ok? Também, né? Então não há necessidade de fazer o exame interno no cadáver. Se for uma morte onde não há crime a ser investigado, também nós vamos dispensar o quê? O exame de autópsia, tá? Então, em 2 situações, poderá ser dispensado o exame de autópsia. Primeira situação, quando for uma morte violenta e visível for ao perito a causa-morte. Então, dispensa-se o exame interno. A segunda situação, quando não se tratar de uma morte violenta, quando não se tratar, vamos dizer assim, de uma cena de crime, quando daquela morte não resultar infração penal a ser apurada. Quando da morte não resultar infração penal a ser apurada, também dispensa-se o quê? A autópsia. Um claro e evidente caso de suicídio, onde descarta-se a situação e a possibilidade de homicídio. Então, não há necessidade de se fazer a autópsia, não há necessidade de se fazer o exame interno para detectar a causa da morte. Então, essas são as 2 situações que dispensa a autópsia. Ok. Agora, há uma outra situação que nós também precisamos trabalhar, porque está no texto de lei. Ou seja, os peritos podem, quando for realizada a autópsia, quando for necessária a realização da autópsia, os peritos podem realizar essa autópsia em um período menor de 6 horas, em um intervalo menor de 6 horas. Pode. Deve um intervalo de 3 horas entre a morte. Pode o perito realizar a autópsia? A lei fala pelo menos 6. Teve um intervalo de 4 horas entre a morte. Pode realizar a autópsia? A lei fala pelo menos 6. O intervalo de 5 horas? Pode? Pode. Tá? Então, o perito pode, né, o médico legista pode muito bem realizar a autópsia, um intervalo menor, né, de 6 horas da morte. Quando? Quando tiver plena certeza, plena convicção da morte, né? Plena certeza, plena convicção da morte. E o perito, quando realizar a autópsia no intervalo inferior de 6 horas, tá? Que a lei pede, ele irá o quê? Irá mencionar isso no laudo. Isso deverá ser registrado no laudo. A perícia foi realizada 3 horas após a morte, 4 horas após a morte, 5 horas após a morte. Quando fizer no intervalo menor, deverá o quê? Registrar isso no laudo pericial, no seu relatório que dá origem ao laudo, ok? Então, olha só, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo, olha aqui a exceção, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo de 6 horas, o que declararão no
auto, ok? O que declararão no auto, tá? Lembra, auto é quando o perito dita ao escrivão e não escreve de próprio punho, ok? Então, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois da morte, podendo ser realizada no intervalo menor, se estiver evidente os sinais de morte. Mas isso deverá ser o quê? Constatado no auto. Agora vem o parágrafo único. Olha que interessante. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar. Ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Ou seja, o exame de autópsia, ele é plenamente o quê? Dispensável, quando não houver necessidade. O parágrafo único traz para nós o quê? As causas de dispensabilidade do exame de autópsia. Então, gravem isso. O parágrafo único do artigo 162 apresenta as causas de dispensabilidade do exame de autópsia, ok? Então, vamos lá. A autópsia, ela é o quê? É o exame para verificar a causa da morte. E exige esse prazo, intervalo mínimo de 6 horas, para fins de confirmação da morte. Somente é dispensada em caso de constatação externa da causa-morte, o que ocorre em morte violenta, ou que não há infração penal a ser apurada. Caso os sinais da morte sejam evidentes, poderá o perito realizar o exame de autópsia antes das 6 horas que é após a morte, devendo ser justificado no laudo essa decisão. Ok? Bem facinho, né, pessoal? Aí, nós temos aqui, né, uma figura. Essas figuras aqui, tanto a primeira, quanto essa, quanto as próximas que eu irei mostrar para vocês, elas estão de acesso, né, lá no Google, no YouTube, né? Então, há várias fotos. Então, procuramos aqui no LAC pegar fotos onde não exponha o quê? O rosto da vítima, né? Não exponha o rosto da pessoa para fins de que não haja identificação, certinho? Então, olha aqui, olha só, nós temos aqui a abertura na parte superior. E o perito médico legista o quê? Trabalhando, não é mesmo? Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo de autópsia, tá? É uma figura para nós compreendermos o exame de autópsia, que é um exame o quê? Interno, né? É um ser humano vendo dentro de outro ser humano. Nada mais que isso. Um ser humano vendo dentro de outro ser humano. Então, esse é o nosso exame de autópsia, ok? Agora, também, né, depois da autópsia, nós temos um outro exame, que é feito no momento mais adiante, a exumação, tá? Perdão, mais uma vez, vocês me desculpem por essa tosse, me desculpem mesmo. Nós temos a exumação. Quando que nós teremos a exumação? Em que consiste a exumação? A exumação nada mais é que o desenterramento do cadáver, né? Para fins de identificação dele, ou se houve dúvidas ou laudos contraditórios em relação à causa-morte. Então, nós vamos desenterrar o cadáver e fazer o quê? Novos exames, ok? Então, olha só. Em caso de exumação, para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará o quê? Um auto circunstanciado. Vai relatar tudo o que aconteceu. Então, a exumação, ela consiste no ato de desenterrar o cadáver, pois paira dúvida em relação à sua identificação ou em relação à causa-morte. Então, nós podemos falar o seguinte, olha só que legal. Nós podemos falar
que nós temos exumação para duas finalidades, né? Então, olha só aqui, ó, exumação. Então, ó, é o desenterramento do cadáver. Então, nós vamos fazer o desenterramento deste cadáver e promover o quê? Novos exames. Veja bem, esse desenterramento, tá, a exumação, ela pode ocorrer por dois motivos. Ou para fins administrativos, trocar de urna, colocar junto a outro ente querido, né, adquiriam lá novas gavetas, enfim, por questões administrativas, ok? Ou para questões judiciais. Para questões administrativas, essa remoção interna mesmo. Para questões judiciais, é para resolver, para solucionar essa dúvida que paira em relação à causa-morte, ou ainda para fins de identificação do cadáver, ok? Certinho? Então, ó, exumação, desenterramento. Nós vamos tirar o cadáver da sepultura, ó. Nós vamos abrir o caixão, vamos ver como ele se encontra e providenciar exames sobre este cadáver, ok? Vamos lá. Artigo 64, prosseguindo, pessoal. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Aqui, nós já estamos falando do quê? Do local do crime, ou do local onde foi encontrado o cadáver. Imagine que encontraram um cadáver na mata tal. Então, a equipe dirige-se até o local e vai o quê? Fotografar o cadáver tal qual como ele se encontra, tal qual como ele está. Vai fotografar todas as lesões externas apresentadas por este cadáver, bem como os vestígios deixados o quê? No local. Todo e qualquer tipo de vestígio deixado no local, ok? Então, consiste no exame de perinecoscopia, exame externo do cadáver e da cena do crime. Consiste no exame externo do cadáver e da cena do crime, ok? Então, por vezes, nós vemos em filmes, ou vemos em seriados, ou vemos em reportagens, o quê? O local do crime, não é verdade? Cercado pela faixa amarela, descrita local do crime, não ultrapasse. E lá o que? Os peritos fotografando. Fotografa o cadáver, fotografa o local, fotografa tudo que tem em volta. Porque tudo isso irá auxiliar o que? No esclarecimento dos fatos. Ok? Olha só. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas o quê? Fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados, devidamente assinados, ok? Então, junto, eles podem o quê? Anexar fotos, desenhos e esquemas, ok? Para melhor compreensão da situação. São documentos que auxiliam a compreensão do laudo e comprovam a conclusão dos peritos. Então, esses acessórios aqui, esses documentos acessórios, eles auxiliam na compreensão do laudo, ok? Que comprovam a conclusão do perito. 166, olha só que legal. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, ou seja, procedeu-se à exumação do cadáver, né, para fins de identificá-lo, Mas os exames não conseguem comprovar o quê? Não conseguem comprovar a identidade dele, não consegue identificar. Neste caso, o que pode suprir esse exame que não conseguiu identificar? O que pode suprir? O que nós falamos no início da aula? Poderá suprir a prova testemunhal, ok? Então, olha só. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado,
Proceder-se ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações. Então, olha só. Perdão, mais uma vez. Então, olha só, pessoal. Aqui, havendo dúvida sobre a identificação do cadáver exumado, pelo que poderá suprir? Pelos testemunhas, ok? Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver, tá ok? Então, tudo que for encontrado vai ser arrecadado para fins o quê? De auxiliar, de direcionar a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Tá aqui, galera, artigo 167, o que nós estamos falando, ó, desde o início da aula. Há um crime que deixa vestígios, mas os vestígios desapareceram. O que pode suprir-lhe a falta? A confissão do acusado? Não. A prova testemunhal? Sim. Somente a prova testemunhal, tá? Então, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. É não a confissão do acusado. Bancas de concurso adoram esse 167. Registre e não esqueça. Tá ok? Fazendo favor, né? Artigo 168. O que fala o nosso 168? Olha só. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á ao exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. O exame complementar, os peritos terão presente o auto do corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar classificação do delito do 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Ok, pessoal, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos o que nós chamamos de realização de exame complementar. Esse exame complementar, ele vai ser realizado quando? Quando a primeira perícia, quando o primeiro exame não deixar claro, né? Não deixar claro a situação que foi apresentada ao perito, tá? Então, não conseguiu identificar a lesão. Não conseguiu identificar a situação apresentada. Então, vai ser feito um exame complementar para fins o quê? De confirmar o primeiro laudo, o primeiro exame, ou para fins de retificá-lo, para fins de corrigi-lo, para fins de confirmá-lo. Então, o exame complementar dá-se em duas situações. Na primeira situação, onde o primeiro exame não foi capaz, né, de esclarecer a situação que foi apresentada para a perícia, ok? Esse exame complementar, ele visa o quê? Ou ele vai confirmar o primeiro exame, ou ele vai retificar, corrigir, reformar. Essa é a primeira situação do exame complementar. A segunda situação é a situação que exige um prazo de 30 dias para que esse exame complementar se realize. Quando que se dá isso? Quando estivermos diante de lesão corporal de natureza grave que causa impossibilidade
praticar as ocupações habituais do ofendido por mais de 30 dias. Então, imagine que você sofre, você não, vamos trazer a mim como exemplo. Imagine que eu sofro uma lesão corporal, eu falo, olha, essa lesão corporal que eu sofri é uma lesão corporal de natureza grave, que está disposta lá no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, ou seja, é uma lesão que irá me impossibilitar de desempenhar as minhas atividades habituais por mais de 30 dias. Diante disso, o exame complementar, ele deve ser realizado o quê? No 31º dia após a agressão, tá? Então, no 31º dia depois da agressão. Então, no 31º dia, eu me apresento para fazer o exame complementar. Se o exame complementar vai falar o seguinte, olha, realmente, vamos confirmar. Estamos no 31º dia pós a agressão, pós a data do crime de lesão corporal, e realmente a professora Débora ainda não está apta a desenvolver as suas atividades habituais. Então, configurado está pelo exame complementar o crime de lesão corporal de natureza grave, 129, parágrafo 1º, inciso 1, ok? Ou pode ser outro resultado. Falou, olha, a professora Débora, no 31º dia, pós-agressão, pós-data do crime, já está apta para essas suas atividades habituais. Se eu já estiver apta, não há que se falar em lesão corporal de natureza grave, com base no 129, parágrafo 1º, inciso 1. Ok? Então, o exame complementar, quando se tratar de enquadrar essa situação, 129, parágrafo 1º, inciso 1, obrigatoriamente ele deve ser realizado 30 dias após a data do crime, ok? Para fins de confirmarmos se de fato, essa agressão, essa lesão vai incapacitar o ofendido por mais de 30 dias de exercer as suas atividades habituais. É essa a informação do nosso artigo. Parágrafo 3º, coloquei em outra cor para destacar para vocês. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Aí vem aqui, ó, a observância do prazo de 30 dias é somente na situação do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, ok? Vamos lá, artigo 169. Esse aqui nós estamos falando daquele exame do local do crime. Olha só. Para o efeito de exame do local, onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o quê? O estado das coisas, até a chegada de quem? Dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos e esquemas elucidativos. Ou seja, o artigo 69 está falando o quê? Da necessária preservação do local do crime, até a chegada dos peritos, onde possam colher as provas que entenderem necessárias, onde possam fotografar a cena do crime, melhor entendê-la, onde possam fotografá-la, desenhá-la e esquematizá-la, ok? Inevitável a preservação do local do crime para fins de colher provas que de fato elucidem a ocorrência criminosa. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Ou seja, se houver alteração da cena do crime, isso vai ser o quê? Vai se fazer constar no relatório e o perito irá o quê? Irá explicar no laudo, explicar no seu relatório quais são as consequências da alteração da cena do crime para fins de elucidação da conduta criminosa. Em caso de alteração do estado das coisas, haverá anotação dos peritos no laudo e as consequências dessa alteração para a conclusão dos peritos sobre o
caso que lhe foi apresentado. Olha só, artigo 170. Nas perícias de laboratório, né, que nós temos os peritos de campo e temos os peritos laboratoriais, não é mesmo? Então, olha só, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão, reservarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia, sempre que conveniente. Os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, microfotográficas, desenho ou esquemas. O artigo 170 está falando o quê? Da possível, né, reserva de material, para que, eventualmente, necessite fazer nova perícia, já tem o material reservado no laboratório. Ou seja, será reservado material para exames subsequentes, se necessário for, tá? Artigo 171, pessoal. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos e por meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Então, imagine a destruição de uma porta para entrar em uma residência. Então, o perito vai descrever, olha, a abertura forçada dessa porta foi mediante um pé de cabra, a abertura dessa porta foi mediante uma chave falsa, não houve destruição, mas houve utilização de uma chave falsa, e assim sucessivamente, ok? Aqui eu lembro que eu comentei com vocês nos crimes realizados por meio de escalada, né? Que nós tivemos aqui em Cuiabá uma experiência justamente no bairro onde eu moro, não no prédio, mas no bairro onde eu moro, onde foi identificado que alguns jovens estavam utilizando de escalada, né? Iam até o 6º, 5º andar, onde as pessoas se sentem mais seguras e dormem o quê? Com portas que dão acesso ao apartamento, portas de sacada, que dão acesso ao apartamento abertas, não é mesmo? E aqui em Cuiabá é muito comum, e o nosso desejo é dormir o quê? Com portas e janelas abertas para refrescar, refrigerar o máximo a nossa casa, ok? Então, os peritos vão descrever os vestígios e ainda indicar com quais instrumentos foram utilizados para transpor aquele obstáculo, né? Em que época, né, foi praticado também. Vamos tentar precisar o momento em que foi praticado este crime. Artigo 172, olha só. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas, ou que constituam produto do crime. Nossa, professora, mas como que nós vamos analisar coisas destruídas, coisas deterioradas? Sim, é possível, sim. A maneira em que o objeto foi destruído, se foi por pressão, se foi por calor, tudo isso vai auxiliar o quê? Na elucidação dos fatos. Então, nós vamos, sim, os peritos, né? Proceder, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas, que constituam produto de crime. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, né, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Aí seria o quê, galerinha? Uma avaliação indireta, que nós já falamos no comecinho da aula. Artigo 173, olha só. Em se tratando, pessoal, de incêndio, né? No caso de incêndio, os peritos irão verificar o quê? A causa, o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano, o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação o quê? Do fato, né? Que interessarem a elucidação do fato. Então, eles vão verificar se foi um incêndio criminoso, se foi um incêndio não criminoso, qual o motivo
daquele incêndio, a extensão do dano, houve vítimas fatais, não houve vítimas fatais, a proporção deste fogo e se este fogo causou o quê? Perigo comum. Então, todas essas circunstâncias serão avaliadas, todas essas circunstâncias serão valoradas pelo perito diante de um incêndio, que pode ou não ser criminoso. Podemos ter um incêndio criminoso, alguém dolosamente ateia fogo a uma residência com pessoas dentro, né? Ou, na área ambiental, ateia fogo em determinada área aí pecuária, não é mesmo? Ou se esse fogo foi o que? Acidental, não é verdade? Nós temos muita ocorrência, né, de incêndios acidentais em situações o quê? De crianças, de menores que ficam em casa enquanto os pais ou a mãe saem para trabalhar, né? Aqui em Várzea Grande, cidade próxima aqui de Cuiabá, ligadinha aqui de Cuiabá, nós tivemos uma tragédia onde a mãe saiu para trabalhar, a filha mais velha, também mãe, né, já mãe, saiu para estudar. E os dois irmãos, não recordo agora se eram 2 ou 3 irmãos menores, ficaram em casa. Houve um incêndio acidental nessa residência e acredito que as 2 crianças morreram carbonizadas, né? Então, vai ser valorado todas essas situações pelo perito em caso de incêndio, tá? Artigo 174. Olha só. No exame para reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se o seguinte. Então, olha só, nós temos também um exame de escrito, para fins de comparação de letra, né? Para ver se determinado manuscrito decorre ou não de determinada pessoa. Então, olha só, o que nós iremos observar? Primeiro, a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrado. Para comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido reconhecidos judicialmente como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Então, nós vamos fazer o quê? Um reconhecimento por semelhança. Terceiro, a autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se dali não puderem ser retirados. Quando não houver escritos, né, para comparação, ou forem insuficientes os escritos já exibidos, né, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Então, a pessoa foi encontrada, não é verdade? Ela foi encontrada nessa situação, e os escritos que tem arquivados e tidos como verdadeiros não foram suficientes para fins de comprovação. Então, a autoridade vai ditar-lhe algumas palavras, algumas frases para que ela escreva e aí faça a comparação. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo,